gostaria que você abrisse a sua Bíblia no tema do nosso mês. Pode ficar sentado aí. Filipenses capítulo 2, versículo 4, amém? Colocaram um relógio bem grande lá no fundo, agora sim, cara. Isso é um preconceito gigantesco, né? Eu vou até depois ver isso, mas amém. Filipenses capítulo 2, versículo 4, amém? É o tema do nosso mês. Ele diz assim, ó, na NVI aí, amém, a minha está um pouquinho diferente aqui, mas ele diz assim, ó, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, amém? Repetindo, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, como eu sou grato a Ti, por esse tempo na Tua presença, como eu sou grato, Pai, por esses louvores, por essa palavra de consagração, como eu sou grato pela Tua presença nesse lugar. Pai, eu peço que o Senhor continue falando conosco, nesta noite de uma maneira muito simples, dentro de um tema tão precioso como esse. Nos ajude nesta noite e nas próximas noites, a entendermos o propósito deste tema, Pai. Que ao longo desse mês de janeiro nós possamos crescer muito nessa área. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar ao coração de cada um, de uma maneira que cada um possa compreender tudo o que o Senhor quer falar nesta noite. Toda honra e toda glória pertencem ao Senhor, pois só o Senhor é digno dela. Assim nós oramos e também Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Como foi dito, né, nós estamos entrando num novo mês, estamos também começando um novo ano, e eu peço a Deus em nome de Jesus que você tenha um ano sobrenatural, como eu ministrei aqui na quarta-feira. Eu peço que você não tenha só uma mudança de calendário, mas que você tenha uma mudança de vida mesmo nesse ano de 2026, espiritualmente, familiarmente, profissionalmente, né, que você tenha um ano sobrenatural mesmo, que você decida, né, se posicionar e viver o melhor que Deus tem para a sua vida. E eu creio que no nome de Jesus, ao longo desse ano, Deus vai dar estratégias para você, para que você possa fazer isso, para que você possa servir a Ele, em prol do reino dEle, ganhando mais almas, mudando a vida de mais pessoas ainda, em nome de Jesus. E nesse mês nós estamos trabalhando com esse tema, cuidando uns dos outros, amém? E o assunto, para mim esse assunto, é um assunto que eu trato com extrema importância. Eu dou um valor inestimável a isso, porque eu vejo que é isso que está no coração de Deus. Nós temos muitas coisas que a palavra de Deus nos orienta, mas a mais importante delas é essa, cuidar uns dos outros. O verdadeiro evangelho é esse, que eu e você possamos entender que o verdadeiro evangelho está em cuidar uns dos outros. E cuidando uns dos outros, eu preciso entender que isso começa primeiro dentro da minha casa, dentro do meu lar. Como eu vou cuidar de alguém que eu não conheço, se eu não consigo cuidar da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, dos meus irmãos? Então eu preciso primeiramente começar de dentro para fora. E isso é algo muito sério, porque eu vejo há anos isso acontecendo dentro da igreja. Eu vejo pessoas voando dentro da igreja. Eu vejo pessoas cuidando de 100, 200 pessoas dentro da igreja, mas não cuidam da própria casa. Quando olha para casa, a família destruída, mulher destruída, marido destruído, filhos destruídos. E qual é o propósito disso, meu irmão? Se nós não conseguimos cuidar da nossa casa, como vamos cuidar de outras pessoas? Não. Primeiro eu cuido dos meus, primeiro eu cuido da minha família, da minha casa. E depois, com a minha casa, nós cuidamos de outras pessoas. Eu preciso entender isso. Isso é o básico. E é isso que eu vejo que é a grande dificuldade dentro da igreja. Por quê?
pastor? Porque tem muita gente frustrada, fora da igreja, com a vida que leva. E a igreja, muitas vezes, dependendo da igreja, ela promove pessoas. Vem para cá e começa a cuidar de vidas, que você vai se tornar, por exemplo, um supervisor. Eu vou me tornar o quê? Um supervisor. Era isso que eu queria. Vem para cá que você vai cuidar. Agora, se você continuar desse jeito, você vai ter um outro cargo. Meu irmão, o que motiva você, se isso é o que motiva você a servir a Deus, me perdoe, mas você precisa se converter ainda. Você precisa se entregar para Jesus ainda. Porque o que me motiva a servir a Deus, não pode ser isso. Entende? E eu vejo que muitas vezes é tão difícil, irmãos, escute bem. E se você olhar para o meu esboço aqui, eu nem escrevi isso, mas eu tenho que falar. Eu, por muito tempo, servi a Deus. Na verdade, desde a minha conversão até aqui, eu servi a Deus em 2 ministérios. Um ministério tradicional e um ministério com uma visão celular. E dentro desse ministério, por exemplo, com uma visão celular, eu não só estive, como participei ativamente dele. Né? Eu e a Rose fomos supervisores, passamos por todo um processo ali dentro e tudo mais. Mas a coisa que mais me assustava dentro da igreja, escute bem o que eu vou dizer para você agora. Ouça, você que é casado, mas ouça bem. O que eu mais via dentro da igreja era ou a esposa correndo na frente do marido, sendo mais espiritual, ou o marido correndo na frente da esposa, sendo mais espiritual. Era como se houvesse uma disputa de espiritualidade dentro de um casamento. Está entendendo aí? Um é mais espiritual que o outro vem em mistério, aquele tem que vir em mistério também. O outro teve uma experiência com Deus, o outro também tem que ter uma experiência com Deus. Meu irmão, Deus fez o homem e a mulher e tornou eles um, para que juntos eles andem juntos e sirvam a Deus juntos. E se houver a necessidade de frear para esperar o outro, freia e espera o outro. Assim é o evangelho de Deus aqui na terra. Mas não é isso que acontece. O que acontece é uma competitividade, é um nível de espiritualidade, é uma coisa doida. Irmãos, tem umas coisas que eu me divirto, sabe? Como eu gosto de entrar nas brincadeiras para perder, eu gosto de entrar para perder, entendeu? Eu não gosto de entrar para ganhar. E como tem gente que gosta de entrar para ganhar, e quando você vê os que gostam de entrar para ganhar, você fica doido, né? Aí você fala assim, eu vou errar até o nome para deixar o cara ganhar, porque as pessoas ganhar, porque os caras ficam doidos, então erra o nome aí para deixar ganhar. Irmão, preste atenção, querido. Nós estamos vivendo em tempos que nós deveríamos entender de verdade, que nós deveríamos nos preocupar mais uns com os outros de verdade. Começando dentro da nossa casa. A minha pergunta para você nessa noite: como está a sua esposa? Ela está bem? Ela está feliz? Como está o seu marido? Está bem? Está feliz? Como estão seus filhos? Estão bem? O que você, pai e mãe, como um bom casal, tem feito em prol dos seus filhos? Porque se você não cuida da sua casa, como você vai cuidar das ovelhas do Senhor aqui fora? Amém? Nós precisamos parar e refletir sobre isso. Eu não queria falar sobre isso, mas Deus me trouxe a falar sobre isso. E eu sei que se Deus trouxe no meu coração isso, tem a ver com pessoas, e até comigo mesmo. Porque, meu irmão, escute bem. O maior desafio da minha vida hoje tem a ver com o título. Então hoje eu tenho que orar porque eu sou pastor. Antes eu orava porque eu amava Cristo. Agora o título tem que vir. E aí quando o título vem,
Será que hoje eu entro na presença de Deus como eu entrava antigamente, quando não tinha título nenhum? Quem é o Rogério? O Rogério é um servo. Agora é o pastor Rogério. Aí ele tem que orar. Aí ele tem que ter uma aparência, ele tem que ter isso. É por isso que às vezes algumas pessoas se escandalizam, né? E irmãos, tem umas coisas que o pastor Arnaldo teve comigo esses dias aí, meu Deus do céu, né? Só foi falar com o Arnaldo. O Arnaldo, não, é pastor Arnaldo. Eu já entrei para o meio e falei, não é Arnaldo mesmo, e eu chamo de Arnaldinho. Irmãos, tem umas coisas que para com isso. Não, mas tem que ter reverência, tem que ter respeito. Irmão, reverência e respeito, você conquista, você não impõe. Quando você é um homem de Deus, quando você é uma mulher de Deus, quando você brilha Jesus, você não precisa sair por aí falando nada não. As pessoas olham para você e elas veem Cristo em você, e automaticamente elas se colocam debaixo de você, não por imposição, é por influência. Não adianta eu chegar aqui e falar, a partir de hoje todo mundo aqui tem que me chamar de senhor. O que é isso? Para que serve isso? E às vezes eu vejo alguns com uma idade maior que a minha, e vem e fala, pastor, o senhor pode? Eu falo, rapaz, não precisa. Não. Tem que ter respeito, tem que ter reverência. Está tudo bem, e eu não imponho nada disso. Mas o que eu quero que você entenda é que não pode ser esse tipo de coisa que move o nosso coração, que nos envolve, amém? Mas vamos voltar para o texto lá, porque o meu relógio está estourando, aleluia. Vamos entender um pouquinho desse contexto aí que nós estamos lendo de Filipenses. Queridos, essa igreja de Filipos, ela foi a primeira igreja que o apóstolo Paulo fundou. Embora ela fosse uma igreja próspera, embora ela fosse uma igreja generosa, abençoadora, essa igreja estava passando por alguns problemas, fortes problemas. Um deles era Roma, estava perseguindo essa igreja. E o outro problema era o seguinte: havia no meio deles divisões, discórdias entre os membros. Havia uma rivalidade sendo instalada entre os membros dessa igreja. Amém? E Paulo sabia que uma igreja dividida, ela não subsiste contra uma perseguição, amém? Uma casa dividida não suporta uma perseguição, uma igreja dividida não suporta uma perseguição. Então Paulo, ao ver que a igreja estava se dividindo, ele toma uma posição, e ele usa esse capítulo 2 de Filipenses para fazer um apelo à unidade da igreja. Ele faz quase que um apelo a esse povo para a unidade, né? E quando nós olhamos para esse versículo 4, que eu separei como tema do mês, a impressão que dá é que esse versículo ele está até fora do contexto daquele texto, mas ele não está fora do contexto. Eu queria entrar lá no versículo 1, Filipenses 1 até o 3, 2, né, do 1 até o 3, para nós entendermos um pouco mais. Ele fala assim, ó: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Aí ele vem com o versículo 3 que nós conhecemos bem: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Querido, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ou o que ele está tentando dizer ali, é que a vanglória, o orgulho, a vaidade, ela tende a fazer com que eu e você olhemos para o nosso próprio umbigo. E o que Deus espera de nós é que nós não olhemos para o nosso próprio umbigo, mas que nós tenhamos empatia com o nosso próximo.
E Paulo então ele exorta esses irmãos e ele diz assim: olha, não façam isso por ambição egoísta, por vaidade. Não considere os outros superiores a vocês. Não olhem para o umbigo de vocês, mas olhem para as necessidades dos outros, daqueles que estão perto de vocês. E aí ele pega o versículo 5, para mim que a régua aí é lá em cima, e ele vem com o versículo 5, e ele coloca uma régua para mim e para você, e eu vejo que ele dá uma referência para mim e para você de como nós devemos viver nessa terra. Olha o versículo 5 até o 7, ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Versículo 8: e sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Veja, Jesus tinha tudo, mas ele abriu mão de tudo. Jesus poderia sim olhar para o próprio umbigo dele, mas ele decidiu abrir mão dos seus próprios interesses, em prol dos interesses de quem, querido? Diga: do meu. Foi do meu. Fala assim: foi do meu. Entende? Meu irmão, se Jesus fez isso, o que eu e você deveríamos fazer? Se Jesus agiu dessa maneira, como eu e você deveríamos agir aqui nessa terra? Se a posição de Jesus é essa, como eu e você devemos nos posicionar nessa terra? E eu diria assim, qual é o objetivo central dessas palavras que o apóstolo Paulo está falando nesse trecho dessa carta para os irmãos de Filipos? Preste bem atenção aqui no que eu vou dizer para você. O objetivo central é, se você estiver marcando, marque isso: para uma igreja, para uma família sobreviver, ela depende da capacidade de cada membro valorizar o seu próximo. Vou repetir. Para uma igreja ou para uma família sobreviver, ela depende da capacidade de cada membro valorizar o seu próximo. Se não houver isso, uma igreja não subsiste. Se não houver isso, uma família não subsiste. Escute o que eu estou te dizendo. E eu quero trazer uma outra ilustração, ou seja, nós somos parte de um corpo, amém? Nós somos parte de um corpo, a igreja é parte de um corpo. Uma família também é um corpo, ou não é? Sim, é um corpo, é formada de membros. Agora, meu irmão, preste bem atenção. De que adianta essa minha mão aqui, ó, estar saudável, se o meu pé direito está doendo? Todo o meu corpo vai sofrer com a dor da onde? Do meu pé direito, querido. Não adianta você achar que porque a sua mão esquerda está saudável e o seu pé direito está doendo, o seu corpo não vai sentir, porque ele vai sentir do mesmo jeito. E é isso que eu quero que você entenda. Não adianta você achar que você está bem, se o resto do corpo não estiver bem, você vai estar mal. Não adianta você achar que está bem na sua casa, se o resto da sua família não estiver bem, você vai sofrer as consequências do resto que não está bem. É por isso que nós temos que entender o que eu estou dizendo. Para uma família, para uma igreja permanecer de pé, vai depender da capacidade que cada membro valoriza o outro. E a minha pergunta é: você valoriza os membros dessa igreja?
Você valoriza cada irmãozinho aqui? Você dá valor a cada um deles? Você se lembra deles quando você ora? Você ora por eles? Você leva isso a sério? Você intercede? Agora eu vou entrar dentro da sua casa. Se você tem dificuldade de orar por pessoas na igreja, ok. A minha pergunta é: você ora pela sua mulher? Você ora pelo seu marido? Você ora pelos teus filhos? Orar, meu irmão, não é rezar, é orar, é chorar, é gritar diante de Deus, é profetizar uma vida sobrenatural para o seu filho e para as próximas gerações que vêm adiante, como o William disse aqui agora há pouco. O que você faz hoje, a Bíblia diz que ecoa até a quarta geração adiante de você. O que você está plantando aqui hoje, o que você está semeando aqui hoje, pode acreditar, tem 4 gerações pela frente que vão receber ou bênção ou maldição. A decisão é sua, a decisão é nossa. E eu preciso ter consciência do que eu estou fazendo. Agora, se eu não tenho essa capacidade de valorizar a minha esposa, eu vou valorizar quem, meu irmão? Se eu não tenho essa capacidade de valorizar o meu marido, eu vou valorizar quem? Se eu não tenho a capacidade de valorizar os meus filhos ou o meu filho, eu vou valorizar quem? E muitas vezes nós cometemos infinitos erros. Muitos. Comparamos os nossos filhos com outros filhos. Porque se você fosse igual ao filho da Joana, o filho da Joana que é bom, porque se você fosse igual a filha da Maria, a filha da Maria é o sonho de consumo, pois é, mas a filha da Maria e o filho da Joana não é seu filho, o seu filho é seu, e ele precisa de você, abrindo a sua boca e profetizando sobre ele, declarando bênção sobre ele, sendo referência, usando a sua vida como referência para ele. Quando seus filhos olham para você, o que ele vê? Um homem de Deus, uma mulher de Deus. O que ele quer ser quando ele crescer? Isso é muito sério. E eu volto e repito, se você não mudar isso na sua casa, se não houver mudanças assim dentro da igreja, não subsiste, não suporta, porque o inferno se levanta contra ela. Eu preciso olhar para os meus irmãos. Pastor, mas você é uma bênção de Deus, mas é porque você não convive com fulano de tal. Pois é verdade. Mas você também sabe que você também tem defeito, como todo mundo. Todo mundo tem defeito e todo mundo tem qualidade, meu irmão. E como nós temos gente boa dentro da igreja. Meu Deus, quando eu olho eu falo: Senhor, quanta gente boa dentro da igreja, Pai. Meu Deus, eu não poderia estar em lugar melhor, Pai. Eu não poderia estar envolvido com gente melhor. Obrigado, Senhor. Mas, meu irmão, você precisa entender isso. Porque se isso não for trabalhado na sua vida, certamente nenhuma igreja vai ser boa para você, e nenhuma família vai ser boa para você. Amém? Eu posso ouvir um amém aí? Não, mas um amém. Amém, pastor. Aleluia. Eu quero te engolir, mas amém, pastor. Glória a Deus. Trazendo isso para o contexto atual, pensando hoje, agora, no mundo moderno que nós vivemos, quando Filipenses capítulo 2, versículo 4 vem à tona, nós vemos que ele vem totalmente na contramão do mundo que nós vivemos. Porque o mundo em que nós vivemos hoje, ele promove a individualidade. O mundo em que nós vivemos hoje, ele promove a autopromoção. Ele não promove outra coisa que não seja isso. Só que isso é uma grande mentira do diabo. E nós caímos nela. Deixa eu tentar te lembrar e deixa eu tentar te frisar uma coisa nessa noite. Mas guarde isso de verdade no seu coração. Eu e você não somos
E nunca seremos nada se não houver pessoas. Diga assim, ó, eu não sou e nunca serei nada na minha vida se não tiver pessoas. Sabe por que você é bem sucedido hoje? Porque alguém acreditou em você e abriu portas para você. Sabe por que sua vida é a sua vida hoje, como você vive? Porque você se relaciona com pessoas. Pessoas são essenciais na minha e na sua vida. Não caia nessa besteira que o mundo vem trazendo aí fora. Não, querido. E as pessoas são assim mesmo, umas diferentes das outras. Pensam diferente, agem diferente, gostam de coisa diferente. Eu disse para você há tempo atrás. Eu casei com a mulher e eu queria um bidê e ela não queria o bidê, irmão. Pensa num negócio louco. Falei para ela, tem que ter o bidê. Não tem. Tem, Rose. Não tem. Tem. Não tem. Tem. E tem o bidê. Está lá o bidê. Nunca usou, mas está lá. Está lá o bidê. Está o bidê lá. Está lá. É uma maravilha. Está lá. Eu olho para ele e falo, é isso aí. Isso aí. Bidezão. Glória a Deus. Irmãos, são pessoas diferentes. São pessoas diferentes no seu ambiente de trabalho. São pessoas diferentes dentro da sua casa. São pessoas diferentes dentro da igreja. Não tem jeito. O segredo não está aí. O segredo está em olhar para essas pessoas e parar de ver os defeitos dela e começar a ver as qualidades. Porque a mania que nós temos é ver defeito e não qualidade. Pensa em quem gosta. Pensa num ser humano que gosta de ver defeito. É só defeito, irmão. É defeito em cima de defeito. E a qualidade, aonde fica? Pare, não caia nesse erro. Sabe, comece a olhar as qualidades que a pessoa tem. Comece até a elogiar isso. Porque isso é muito importante. Porque isso é essencial. Quando nós falamos de cuidar uns dos outros. Amém? Mas como eu preciso dar uma andada aqui, ao longo desse mês nós vamos falar muito sobre esse assunto, mas eu quero destacar duas coisas pelo menos aqui para a gente refletir aqui. Lá no versículo 4, amém? No versículo 4 ele fala assim, ó: cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Esse versículo ele traz duas palavras para mim, que eu vejo que são duas palavras que eu quero que você aprenda ao longo desse mês. Nós precisamos sair daqui, dentro desse mês, entendendo profundamente essas duas palavras. Primeira palavra, cuidar. Diga cuidar. O que é o cuidar? Cuidar, olha, eu adorei esse significado. Cuidar é olhar com atenção, como quem quer encontrar algo. Olhar com atenção, como quem quer encontrar algo. É a mesma coisa de eu olhar para essa caixa aqui. Uma coisa é olhar para essa caixa. A outra coisa é eu examinar, para ver se eu encontro alguma coisa. Cuidar é isso. Não é olhar. É examinar, para ver se você encontra alguma coisa. Amém? Cuidar também é algo intencional, que fazemos por nós, mas que o apóstolo Paulo pede para que possamos fazer para os outros da mesma forma que fazemos para nós. Cuidar também é exortar, cuidar também é corrigir, cuidar também é disciplinar. Amém? Cuidar não é só fazer carinho, dar beijinho. Não, tem hora que cuidar, né? Aqueles que passam pelo gabinete sabem que tem o porrete, a água molhada ali, sempre de molhinho, para ficar bem certinho no lugar, e aí quando precisa, a gente usa, né? Quando não precisa, é o amor, aleluia, glória a Deus. Mas cuidar é isso, né? Agora, e o interesse? O que são os interesses? Primeiro eu falei sobre cuidar. Agora eu quero que você entenda o que são os interesses.
Interesse nada mais é do que necessidades. Primeiro, necessidades básicas, como comer, vestir, morar. Básico. Todo ser humano precisa comer, precisa se vestir e precisa morar. Então, o que Paulo está dizendo é: não cuide só dos seus interesses, da sua casa, da sua comida, da sua roupa. Lembre que existem pessoas que também precisam comer, precisam vestir e também precisam morar. Outra, necessidades emocionais. E olha, eu diria para você que talvez essa seja a que mais está lá em cima nos dias de hoje. Porque muitas pessoas, elas estão preocupadas o seguinte: vai ajudar fulano, já vai querer pedir dinheiro, já vai querer que ajude com comida, meu Deus, já vai começar a pedir as coisas para mim, eu vou ter que dar o meu tênis que eu acabei de comprar para ele, esse negócio aí, pelo amor de Deus, deixa quieto. Irmãos, eu tenho uma coisa que aconteceu comigo, eu rio tanto com eu e a Rose. Gente, olha, só Deus, a Rose tinha que estar aqui para a gente fazer essa dinâmica. Um dia eu saí do shopping, eu e a Rose, e a gente já era noite, já estava bem à noite, e a gente pegou o carro e saiu ali por trás do shopping, ali naquela ruazinha que você vai pegar para o Horto Florestal ali, né? E ali tinha um semáforo, sei lá, eu tenho uma obra acontecendo ali, e tinha um cara na beira da rua, e quando eu e a Rose chegamos no semáforo, o cara fazia assim com a mão para mim, ó. O cara fazia assim com a mão o tempo todo para mim. E eu fazia assim para o cara de dentro do carro, tipo, não. E o cara fazendo assim com a mão para mim. E o cara aqui, ó. O cara tá aqui, ó. E eu assim, não. Tipo, eu não vou dar nada. E o cara assim, e o cara assim, irmão. Você não está entendendo. Ai, irmãos, eu me divirto. Abriu o semáforo, adivinha o que aconteceu? Eu não podia sair onde eu estava saindo, eu tinha que sair onde o cara estava dando com a mão. Você está entendendo? O cara me falando, gente, tipo, é para lá, cabeção, é para lá que você tem que ir, ó. É lá. E eu pensando que o cara estava querendo o quê? Dinheiro. Não. Quando eu paro ali, irmãos, eu penso nisso, cara, eu e a Rosa se mata de rir, cara. E o cara fez assim com a mão para mim, assim, tipo assim, ó, tá bom então, vai, se vira, dá seus pulos aí. Né? Eu já cansei também de te avisar, né? Irmãos, escuta o que eu vou te dizer. Tem pessoas que não estão interessadas no seu dinheiro. Tem pessoas que não estão interessadas no seu carro, no seu poder aquisitivo. Mas elas estão precisando de um consolo. Elas estão precisando de um ombro, de uma correção muitas vezes, de uma oração, de uma cura, que vai muito além de dinheiro. Então, quando nós estamos falando de interesses, nós também precisamos pensar nisso, necessidades emocionais. O mundo hoje está doente, e está doente emocionalmente, querido. Muito mais do que você pode imaginar. Outra necessidade, preocupações. O que é preocupação? É aquilo que rouba o teu sono. Quanto é o preço de um sono bem dormido? E quando você deita na cama e você fala, meu Deus, como eu vou fazer com isso? Como eu vou sair disso? E você rola na cama, e você rola na cama. Quanto custa isso? Quanto vale isso, uma noite de sono bem dormida? E às vezes, é isso, querido, é o que uma pessoa precisa. Então, o que Paulo está dizendo aqui é, eu sei que você cuida dos teus interesses, eu sei que você cuida das tuas necessidades, mas preste atenção, tem pessoas dentro da igreja, e tem pessoas dentro da sua casa, que estão precisando de coisas como essa que eu acabei de falar. Não tem a ver com relógio de presente, não tem a ver com joia de presente, não tem a ver com carro novo, tem a ver com tratar com respeito e educação e valor. E isso vai muito além. Porque esse tipo de coisa, respeito, educação, amor, não se compra. E é o que muitos acham que acabam comprando.
Olha o que a palavra de Deus fala em Romanos, capítulo 15, versículos 1 e 2. Romanos 15, 1 e 2. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Percebe, meu irmão? Percebe que nós precisamos ser fortes e suportar a fraqueza daqueles que estão fracos. E tem muitos que estão fracos, querido. Tem muitos aí fora que estão precisando desse cuidado. E eu e você precisamos olhar para isso a partir daqui, porque o Evangelho é isso. O Evangelho de verdade não tem a ver só com vir na igreja. O Evangelho de verdade não tem a ver só com cantar louvor dentro da igreja, porque muitos se prendem a isso. Não, o Evangelho de verdade é aquele que acontece daquela porta de vidro para fora. É lá que é o Evangelho de verdade. É lá que eu preciso praticar, é lá que eu preciso colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo aqui. É lá que vão ter as pessoas destruídas, com suas famílias destruídas, pensando em se matar, em tirar sua própria vida. Pessoas, pais, mães, que estão desesperados porque não tem uma roupa para colocar no seu filho, que não tem uma comida para colocar na mesa. Há tempos atrás, e acredite, meu irmão, há tempos atrás eu recebi isso. Um casal foi fazer uma visita e chegou num lar. E aí alguns de nós já temos esse hábito, né? Aprendemos isso. E quando vamos fazer visita, já vamos fazer visita com um olhar estratégico mesmo ali na casa. Então, quando a pessoa abre o armário, a gente já está de olho ali para ver como é que as coisas estão e tal. E já observou que não tinha nada na casa. Nada, meu irmão. Crianças pequenas e nada. E aí me mandaram mensagem, eu falei, não, vem para a igreja, já vamos preparar aqui, a gente tem um kit de bolacha que a gente faz, a gente tem uns kits de limpeza, de higiene que a gente faz, uma cesta boa. Falei, vem para cá, vamos preparar isso aqui e vamos levar isso aqui para suprir já de imediato essa necessidade. Meu irmão, depois eu recebi o áudio que a pessoa mandou. Não tem preço isso. Não tem preço. Isso vale muito mais do que milhões e milhões de reais. Mas nós precisamos entender isso. Se nós acharmos que igreja se resume a isso, não. Se nós acharmos que igreja se resume a cargos, a títulos, nós vamos ter o mesmo problema que essa igreja. Nós vamos começar a entrar num nível de rivalidade. E como isso é triste dentro de uma igreja. Disputa de cargos, disputa de lugares. Sendo que dentro da igreja o maior lugar é o de servo. Então nós precisamos parar e refletir sobre isso, querido. Nós precisamos aprender a cuidar uns dos outros, a olhar, a procurar mesmo. Vá e examine. Seja criterioso. Olhe, veja se realmente aquele tênis, porque, meu irmão, você sabe, tem pessoas que não têm nenhum tênis para pôr no pé do filho. E às vezes nós olhamos e nem sequer reparamos. Seja criterioso, olhe. Mas talvez não seja o físico, seja o alimento. Talvez seja uma conta de água, uma conta de luz, talvez seja um aluguel. Nós temos uma parte social da igreja, e como eu vejo o que é uma pessoa viver uma noite de sono com um aluguel seu pago, né? O quanto isso traz alívio para a alma daquela pessoa, né? Olhe, preste atenção, seja criterioso, procure olhar também para o emocional. Veja, às vezes a pessoa precisa falar. Mas pelo amor de Deus, já vai vir de novo com essa choradeira. Louco, de novo.
De novo, querido. E de novo, e de novo, e de novo, e quantas vezes necessário for. De novo. Amém. Amém. Eu estava orando ontem pela manhã. E enquanto eu orava, Deus me incomodou sobre o José. O José está passando por uma dificuldade no olho dele. E eu mandei uma mensagem para ele. Eu falei para ele: deixa eu te mandar um recado. Estou te mandando um recado, beleza? Eu não estou te mandando, eu estou mandando um recado. Se prepara e se apronta. 6 horas da tarde eu estou parando na frente da sua casa para você vir para o culto. Eu, não, pastor, não sei o que. Eu falei: não, você não entendeu. Eu estou só avisando. E barra eu na portaria para ver se o troço não entorta lá. Estou te falando que eu vou ir buscar e ponto final. Não, cara, chega, não estou conseguindo ir na igreja. Você vai na igreja. Mas pastor, meu olho está lacrimejando. Não tem problema, compra lenço, qualquer coisa. Fique em paz. E se alguém olhar para o teu olho, fala comigo que eu vou deixar o dele lacrimejando também. Brincadeira. Mas o que eu quero dizer é isso, sabe? Quantas pessoas estão longe, quantas pessoas estão afastadas. E eu e você estamos aqui, correndo atrás dos nossos interesses. Mais uma semana preocupado com os nossos interesses. Mais uma semana preocupado com as nossas necessidades. São os meus problemas, são as minhas necessidades, as minhas demandas e a dos outros. Deixa eu te destacar um ponto importante. Cuidar dos interesses em alguns momentos e situações. Ouça bem isso, por favor, porque isso é muito sério. Cuidar dos interesses em alguns momentos e situações é interceder somente para que você não interfira no tratar de Deus na vida de uma pessoa. Traduzindo, não leve copo de água para quem está no deserto. Porque se você levar um copo de água para quem está no deserto, quem colocou aquela pessoa no deserto, você comprou uma briga com ela. Então, por isso que é muito importante nós estarmos atentos ao que Deus está falando. Ore a Deus, procure estar atento ao que Deus está falando, ao que Deus te impulsiona. Às vezes tem coisas que é necessário sim nós intervirmos, né? Mas às vezes tem coisas que nós precisamos só interceder para que aquela pessoa tenha forças para se manter de pé e passar por aquela situação. Porque se você entrar no meio disso, é você comprando uma briga com Deus. E não se compra briga com Deus. Amém? Não se compra briga com Deus. Agora existem momentos que nós temos que intervir sim. Principalmente quando nós vemos que são coisas básicas. Por exemplo, você olha uma família, que você, queridos, por exemplo, eu imagino que a maioria aqui tenha tido uma mesa farta, uma ceia maravilhosa, tanto no Natal quanto no Ano Novo, mas eu acredito que muitas famílias estavam ali passando por uma dificuldade muito grande. Entende? Então tem coisas em que eu preciso intervir. Eu não posso ficar esperando. Vamos orar para pagar, para que o homem perdoe esse aluguel. Ele não vai perdoar, meu irmão. Vamos orar para ver se a CPFL vai deixar passar em branco essa conta de energia. Vamos orar para ver se os caras esquecem de cortar a energia. Meu irmão, os caras não vão cortar, não. Os caras não vão esquecer não. Dia seguinte os caras prau. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que agir, né? Mas pastor, como eu faço isso? Lembre, você também tem a igreja. Às vezes você não tem, você ali, o seu recurso ali naquela hora, mas você tem a igreja. Venha falar conosco. Traga a situação para a igreja. Permita que a igreja se envolva também. Porque a igreja, ela não só vai tratar de pagar uma conta de energia. A igreja, ela já entra com outro propósito. Eu entendo que se uma família não consegue pagar uma conta de energia, é porque tem algo errado ali. Então ela precisa aprender a gerir o seu dinheiro, a sua finança. Então aí eu preciso entrar lá e ensinar tudo isso para essa família. Então por isso que a igreja, é importante você resolver. Pagar, não muda nada. Você vai continuar pagando.
Nós precisamos ensinar a pessoa cada vez mais sobre isso. E uma última coisa, Paulo, em momento algum, ele disse, para que eu e você deixássemos de nos preocupar com os nossos interesses. Não foi isso que ele falou. Não foi isso que ele falou. O que ele falou é, cada um cuide do seu interesse, mas também cuide do interesse dos outros. Então não é para você abrir mão da sua vida, não é para você abrir mão dos teus sonhos, não é para você parar de buscar aquilo que você está buscando. Não, continue. Mas uma coisa você tem que entender, eu e você não fomos chamados para sermos represa, eu e você fomos chamados para sermos rio. A represa, a água apodrece, mas o rio, a água se renova. E eu e você temos que ser rio na vida de pessoas. Aonde nós passarmos, nós temos que passar levando vida, levando abundância, levando coisas na vida dessas pessoas. Assim tem que ser comigo e com você. Amém? E eu quero encerrar com um texto que está lá em Atos. Pessoal do louvor, pode vir para cá, amém? Atos capítulo 9, versículos 36 ao 41. Um texto lindo, simples e ao mesmo tempo lindo. Ele diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. E então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Querido, essa mulher, uma mulher simples, que decidiu viver algo na vida dela, extraordinário. Ela era uma mulher generosa, ela era uma mulher que praticava boas obras, que não se preocupava só com os interesses dela, mas também com os interesses dos outros. E o que eu quero dizer para você nessa noite, é que quando eu e você passamos a não nos preocupar mais somente com o nosso próprio umbigo, e passamos a nos preocupar com os interesses dos outros, o próprio Deus começa a se preocupar com as nossas coisas, e começa a cuidar das nossas coisas. Coisas que não tinham solução, coisas que não haviam como resolver, Deus vem com solução, Deus vem com intervenção, Deus vem com milagres. Coisas simples, meu irmão. Eu estou falando de coisas simples. Às vezes são 10 minutinhos que você para na rua para dar ouvido a uma pessoa e fazer uma oração por aquela pessoa. Às vezes é você ir comprar um lanche para alguém e abençoar aquela pessoa. Coisas básicas, coisas simples. Às vezes é você ir numa loja e comprar um par de calçado para uma pessoa que está precisando de um calçado. Coisas que para mim e para você não tem valor nenhum, não tem importância nenhuma, mas que para o Senhor Jesus tem muito mais valor e muito mais importância do que você pode imaginar.
No entanto, que Jesus, um dia, Ele diz aos discípulos: eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu tive frio e vocês não me vestiram. Existem um monte de pequenos Jesus andando pela rua aí fora, esperando por mim e por você. Ainda que muitas vezes para muitas pessoas isso seja sem valor algum. Ah, você vai ajudar, vai voltar nas drogas. Ah, você vai ajudar, vai voltar para o mundo. Ah, você vai ajudar, vai virar isso, vai virar aquilo e vai virar aquilo também. Pode virar sim, meu irmão. Mas uma coisa você tem que entender: a sua parte cabe a você e não cabe ao outro. Talvez você esteja aqui nessa noite, olhe bem para mim aqui agora. Talvez você esteja aqui nessa noite e você tenha dentro da sua casa pessoas lutando com elas mesmas, com os seus sofrimentos, pessoas totalmente doentes emocionalmente, gritando por ajuda. E o que você tem feito? Você tem acolhido ou você tem colocado mais peso ainda sobre elas? Pais, mães que deveriam ser refúgio para os seus filhos, hoje estão colocando peso sobre a vida dos seus filhos. Um garoto de 15, 16 anos que não tem maturidade para suportar um problema, o pai e a mãe jogam sobre o ombro dele, quando na verdade deveria ser alívio, refúgio para ele. O que você tem feito? Eu volto e repito a você: dentro da tua casa, dentro da tua igreja. Sabe, querido, não se envergonhe. O grande problema da igreja moderna desses últimos tempos é esse: é uma casca, é uma aparência, é um monte de crente que diz ser crente, mas que tem uma vida destruída, que tem suas emoções abaladas. Pessoas que estão dentro da igreja e você pergunta a elas: vocês estão bem? Muito bem, pastor. Mas quando entra no quarto e fecha a porta, a primeira coisa que vem na mente é: se mata. Escute o que eu estou dizendo a você. Essa é uma sociedade moderna que nós estamos vivendo hoje. Aprenda uma coisa: a humildade de reconhecer os teus erros e as suas falhas. Reconheça os teus erros, reconheça as suas falhas. Se você tem errado, vá e peça perdão. Se você tem falhado, vá e peça perdão. É bonito, é de Deus pedir perdão. Diga: eu não tenho sido um bom marido, eu não tenho sido um bom pai. Diga: eu não tenho sido uma boa esposa, eu não tenho sido uma boa mãe. Eu tenho errado em tudo. Há um tempo atrás eu fui fazer um aconselhamento e um casal, uma mulher, uma esposa de um casal, eu achei tão lindo aquilo. Ela disse assim para mim: sabe, pastor, eu passo o dia inteiro no Instagram, pastor. Eu não lavo roupa, eu não cuido da casa, eu não cuido do meu filho, eu não faço nada. Eu fico perdida no meio de tudo isso. E ao ouvir isso, eu falei para ela: eu louvo a Deus pela sua vida, porque é de pessoas assim que o reino de Deus está procurando, que falam a verdade. Você poderia aqui me enganar e me ludibriar com um monte de conversinhas, mas você não, você foi verdadeira. E a palavra de Deus em Tiago capítulo 5 versículo 16 diz que quando você quer o perdão de Deus, você pede perdão para Deus, mas quando você quer ser curado, você confessa os seus pecados a uma pessoa e você é curado. Seja humilde,
Reconheça as suas falhas, as suas limitações. Não existe super-homens e nem super-mulheres. Existem pessoas cheias de problemas e limitações. E nós estamos aqui porque aqui é um hospital. E nós estamos aqui para ser curados e aperfeiçoados por Deus. E eu creio que Deus nessa noite está aqui para nos aperfeiçoar. Porque nesse lugar não há maior e nem melhor e nem pior. Nós somos todos iguais, todos limitados e cheios de problemas. Talvez hoje o meu problema não seja o meu casamento, mas seja outros. Talvez o seu hoje seja o casamento. Mas uma coisa eu sei, todos nós temos problemas. E precisamos reconhecer os nossos problemas e nos humilhar e recomeçar novamente a viver uma vida correta. Lembre, evangelho tem a ver com cuidar uns dos outros. Cuide da sua família. Lute por ela, ore por ela, seja o intercessor da sua casa. Que o seu filho possa olhar e ver você orando por ele, e ele se sinta constrangido pelo quanto você ora pela vida dele. Que a sua esposa possa ver você gritando por ela, clamando para que ela seja cheia de Cristo. Que você também possa ver a sua esposa clamando por você. Deus espera casas, lares assim. Meu irmão, não tem a ver com uma roupa, não tem a ver com uma linguagem, não tem a ver com uma aparência. Esse é o grande problema nos dias de hoje. Jesus nunca valorizou isso, porque Jesus nunca olha para o externo, Jesus sempre olha para o interno. Não é a sua roupa, não é o que você fala que chama a atenção de Jesus, mas é o seu coração, é o que você traz dentro dele. E isso eu te garanto, nunca passará desapercebido por ele. A intenção do seu coração, não. E é isso que eu e você temos que tratar. Isso tem a ver com cuidar uns dos outros. Quanto você valoriza as pessoas hoje? Quanto você valoriza o teu pastor? Quanto você valoriza o teu irmão? Quanto você valoriza a tua esposa, o teu marido, o teu pai, a tua mãe? Quanto você os valoriza? Se você não os valorizar, escute, Satanás está trabalhando para destruí-los, e ele uma hora vai conseguir. Uma hora ele vai conseguir. Não brinque, não brinque, não brinque com isso, porque ele vai conseguir. Feche os teus olhos, enquanto o ministério de louvor vai ministrando essa canção.